Aqui no RD Station eu encontro as landing pages na aba Converter Landing Pages. Primeiro, a gente tem que escolher o nosso modelo, mas para isso a gente tem que entender qual é a finalidade dessa landing page. Landing page basicamente é uma página de conversão, uma página que tenha algo em troca a partir da conversão daquele usuário, daquele visitante. Então a ideia é a gente pensar o que a gente está dando em troca justamente para poder escolher qual é o nosso modelo. Por exemplo, a gente tem um modelo de e-book que pode ser, na verdade, de qualquer tipo de material rico. A gente também tem a de pagamento social, que ao invés de ter um formulário, a pessoa tem que compartilhar aquele conteúdo nas redes sociais para poder fazer o download. Nesses dois formatos a gente tem as edições flexíveis em HTML, para você que gosta de mexer um pouco mais no texto, de fazer de uma maneira diferente, colocar imagens, vídeos na sua landing page. Da mesma forma temos versões mais simples, como a Squeeze, que é para ofertas mais diretas, ou um cadastro numa newsletter, por exemplo. A gente tem a de conteúdo extenso, que é mais baseado em produto, ou até mesmo um artigo que você tem que queira deixar um ponto de conversão lá na parte inferior. Temos em vídeo também, que é para você que gosta de explicar em vídeo a sua proposta de valor. Temos a de depoimento, que pode ser um formulário de contato, por exemplo, com depoimento de um cliente que gostou muito do serviço de vocês. E temos a página de agradecimento, que geralmente é uma página que vem depois da conversão, só para a pessoa baixar o arquivo, o que ela vai receber em troca, ou recomendar outros materiais, beleza? Então aqui eu preciso escolher um nome para minha landing page e escolher um modelo. No caso, eu vou escolher aqui o de e-book e dar o nome de treinamento RD Station. Colocar landing page aqui também, para eu poder identificar sobre o que é essa landing page depois. Salvei e avancei. E eu vou cair na parte de conteúdo, onde eu posso editar o meu título da oferta, o subtítulo da oferta e todo o conteúdo em texto que está dentro da landing page. A ideia, quando a gente constrói um título de landing page, é deixar bem claro qual é a nossa oferta. Por exemplo, eu poderia oferecer para vocês uma videoaula sobre como fazer landing pages. Então, eu vou deixar aqui bem claro qual é a minha oferta, landing page. Eu posso fazer um subtítulo da oferta também, né? Então é legal deixar a proposta clara de valor aqui. Então, eu posso botar: aprenda mais sobre como criar páginas de conversão. E aí eu vou digitar alguns textos aqui que façam as pessoas entenderem a proposta de valor e que gerem desejo para a conversão, tá bom? Então no tópico 1, por exemplo, aqui nos bullet points que aparecem aqui na lateral, que vocês podem ver quando eu deixo o mouse em cima do tópico, eu posso colocar, por exemplo, né, entenda como funciona a psicologia da conversão. E aí eu vou explicar o que ele vai aprender, como ele vai entender como funciona a psicologia da conversão, e aí eu descrevo aqui neste ponto principal, beleza? Então toda essa parte aqui de conteúdo eu posso ir alterando todos os pontos. Se eu quiser, por exemplo, deletar um desses pontos, é apenas deixar ele em branco que ele não aparecerá na landing page. Posso inclusive pré-visualizar aqui embaixo nesse botão azul. Então podem ver que eu já botei landing page, aprenda mais sobre como criar páginas de conversão, entenda como funciona a psicologia da conversão. E aqui tem todos os outros dados, né? Inclusive vocês podem ver que tem imagem, a gente vai olhar isso já. Aqui na parte inferior a gente vê que tem a área de conversão, que são os textos que estão ali. Eu poderia botar faça o download grátis, se inscreva agora, poderia colocar outras coisas também, entre em contato com a gente. E ali na descrição do formulário, eu posso colocar alguma coisa como já tem um texto ali, basta preencher o formulário abaixo, preencha o formulário para receber o material, e aqui o texto do botão, né? Receba o material, baixe já o seu e-book, ou entre em contato com a gente, alguma coisa que esteja relacionado com o teu propósito. A gente pode também alterar a declaração anti-spam da maneira que a gente achar melhor. É interessante que isso fique claro para a pessoa porque ela está deixando um e-mail ali, né? Então, é bom que ela entenda que você não vai utilizar as informações dela para fazer spam, beleza? Então, vou salvar e avançar aqui. Salvando e avançando, eu vou para uma parte muito importante, que é de formulário. Por que ela é muito importante? Porque aqui é onde a gente consegue captar as informações do lead.
Então, como é que eu crio um campo que seja importante para mim? Por exemplo, eu sou uma empresa e vendo para empresas. Meu tipo de negócio é B2B. Geralmente, quem lida com empresas quer saber, por exemplo, o tamanho da empresa, né? Qual que é o cargo da pessoa que está entrando em contato comigo. Essas duas informações são muito importantes para que eu entenda com quem eu estou falando e qual que é o poder de compra dessa pessoa. Então tentem manter esse equilíbrio, tá bom? Tentem olhar para o todo e pensar nos campos do formulário como se fosse algo muito importante para vocês, beleza? Então, como que eu posso criar um campo novo aqui, por exemplo? Né? A gente tem a parte de, aqui em conversão, de campos personalizados. Mas aqui mesmo eu posso criar um campo novo. Por exemplo, eu vou criar um campo chamado cargo, tá bom? Vou botar aqui ocupação. Tá? E eu vou botar enunciado, cargo. Por que estou fazendo isso? A gente já tem um campo cargo ali, mas ele está como um texto aberto. Eu quero que ele seja só uma caixa de seleção. Para quê? Para que eu segmente melhor depois. Porque a gente tem palavras exatas, né, para poder segmentar. Diferente se eu tivesse um campo aberto, que a pessoa poderia escrever, por exemplo, diretor de marketing ou abreviado, diretor de MKT, por exemplo. Né? Então é legal a gente deixar bem claro quais são os nossos campos aqui. Quanto mais fixos eles são, mais fácil de a gente poder segmentar depois. Então, por exemplo, vou adicionar aqui um analista, vou adicionar aqui um diretor, vou adicionar aqui um sócio, um estudante. E aqui eu vou poder depois selecionar. Vou salvar e finalizar. Beleza. E vou voltar lá para minha landing page. Lá, landing page, treinamento RD Station aqui. Vou editar ela aqui. E vou em formulário. Agora já tenho essa parte de ocupação, que é uma coisa que me interessa muito. Vai estar com o mesmo nome que cargo ali, então eu vou deletar esse. Empresa não vai me interessar nesse momento, porque eu só quero entender qual é o cargo da pessoa. Vou deixar esse campo como obrigatório, porque ele é muito importante para mim. Mas poderia colocar, por exemplo, uma outra aqui, opt-in de e-mail, para reforçar se ele gostaria de receber os e-mails promocionais da empresa. Né? Se eu quisesse colocar outras coisas como estado, website, Facebook, celular, isso vai muito do teu interesse nesse tipo de segmentação, tá bom? Se fosse uma landing page de contato, eu poderia botar, por exemplo, um telefone, porque a pessoa está esperando receber um contato já. Mas se fosse, por exemplo, só um e-book, às vezes fica um pouco pesado eu pedir o telefone da pessoa. Então tentem nivelar, tá? Cuidado com campos como CPF ou, por exemplo, bandeira de cartão. As pessoas tendem a não preencher isso tão fácil, beleza? Só vai avançar e eu vou vir aqui para a parte de aparência, onde eu posso escolher como eu vou personalizar de uma maneira visual a minha página. Agora, se eu clicar aqui em pré-visualizar, né, eu não tenho nada de visual pronto aqui. Né? Então, por exemplo, tem a logo aqui que eu posso substituir a imagem e eu vou puxar essas informações agora. Eu vou escolher um arquivo aqui. Pronto, selecionado o meu cabeçalho, eu vou escolher uma imagem para descrição também. Como é sobre landing page, eu vou pegar uma imagem sobre landing page. Beleza, eu vou salvar aqui para poder pré-visualizar. Vou pré-visualizar aqui como está minha landing page. Agora já tem aqui RD Station e a imagem aqui de fundo de landing page. Mas vocês podem ver que aqui, por exemplo, está uma cor branca e aqui cinza. E eu quero alterar isso e botar esse cinza lá para cima. Como eu faço isso? É bem simples. Aqui, na lateral, a gente tem a cor de fundo, por exemplo. Eu vou escolher a cor de fundo para ser a mesma dessa. Se eu quisesse, por exemplo, pegar essa mesma cor e não precisar ficar pesquisando que cor é essa, a gente tem um código aqui que facilita a gente entender isso. Então, por exemplo, vou copiar esse código desse cinza, que é essa hashtag aqui do lado. Esse jogo da velha. E vou colar aqui no fundo para eu ter a mesma cor. Igual, eu vou escolher uma cor de fundo branca para a descrição da imagem, para que ele fique melhor. Vou pré-visualizar, ver se ficou do jeito que eu gostaria. Legal, agora já está melhor, porque o branco aqui está combinando com a imagem e aqui está cinza. Aqui na área de conversão eu vou escolher algumas cores que façam sentido para mim. Por exemplo, aqui esse azul está legal, mas e esse amarelo aqui, esse mostarda, será que ele é legal para mim? Deixo uma dica para vocês, na cor de fundo de botão, sempre tentar ter um ponto de contraste, ou seja, deixar o botão um pouco mais chamativo, tá? Porque é legal as pessoas identificarem aonde elas podem gerar a conversão.
Por exemplo, se eu quisesse mudar um pouco mais a minha landing page, ainda temos a customização avançada em código CSS. A gente já tem alguns trechos de código que você pode acessar clicando aqui. Clicando aqui, você vai para os novos trechos de código de customização de landing page e eu posso utilizar um desses códigos aqui, por exemplo, para alterar a minha fonte, né? Eu quero alterar, por exemplo, o tamanho da fonte do título. Quero deixá-la maior ou menor, né? Eu posso pegar, selecionar aqui esse código e apenas colocar ele aqui em CSS. Eu vou pré-visualizar como vai ficar a minha landing page. Vocês podem ver que está bem menor agora o título landing page, mas eu quero que ele fique grande, né? Então aqui a gente está com 30 pixels. Se eu quiser aumentar, eu vou botar lá para 60 pixels, por exemplo. Vamos ver qual tamanho que fica. Então já fica com um tamanho bem maior. É esse o ideal para mim, vou manter esse. Da mesma forma, você pode utilizar para fazer outros tipos de edição. Se eu quisesse aqui nessa landing page, por exemplo, se eu quisesse alterar alguma coisa dentro dessa landing page, além das edições que já tem, que são fáceis dentro do RD Station, eu poderia usar o CSS. Da mesma forma, eu posso utilizar o JavaScript para fazer algumas alterações também visuais, mas também para fazer alguns testes, por exemplo, o AB, fazer uma tag de remarketing, enfim, aqui tudo isso a gente tem clicando aqui, as novas possibilidades são as landing pages com campo JavaScript. A gente já tem alguns campos prontos, por exemplo, como que eu faço remarketing, teste AB, chat online, vocês podem ver tudo isso a partir dos textos que a gente já tem no nosso blog, beleza? Vou salvar e avançar. Agora a gente vai para a parte final de edição de landing page, que é justamente a parte de conversão, né? Aqui eu posso alterar a minha parte de link permanente e botar, por exemplo, só treinamento RD Station landing page. No caso, esse aqui está puxando já o meu título, né? Então, para mim, isso já é o suficiente, porque está bem dentro das minhas estratégias, com as minhas palavras-chave. Então, minha URL vai ser pages.rdstation/treinamento RD Station landing pages. Tá tudo certo. Editado o meu link permanente, eu vou para a próxima etapa, que é a Canonical Tag. A Canonical Tag serve para a gente juntar relevâncias de duas páginas que tenham conteúdos muito parecidos. E a Meta Description é o que aparece lá na descrição, por exemplo, do Facebook ou até mesmo no Google quando você pesquisa. Então é legal eu descrever sobre o que é essa landing page, né? Então eu poderia escrever aqui, aprenda mais sobre como utilizar sua ferramenta de landing pages no RD Station. Beleza? Então na parte de ações de formulário, eu posso escrever qual vai ser a informação que vai aparecer na pop-up para ele, logo depois que ele converte, né? E qual vai ser o redirecionamento. Por exemplo, eu vou deixar aqui para redirecionar para a página do RD Station e vou colocar só um muito obrigado aqui. Beleza? Editado isso, só vou salvar. E vou dar um pré-visualizar para mostrar para vocês como funciona isso. Então, por exemplo, aqui eu já tenho meus dados preenchidos. E se eu botar receber material, já vai aparecer aqui automaticamente para mim uma mensagem de muito obrigado e vai me redirecionar para o RD Station. Vocês podem redirecionar para um conteúdo aqui também, por exemplo. Eu poderia subir algum material aqui, fazendo um upload por aqui, ó, faço upload. Então eu posso escolher um arquivo aqui que eu tenha, vou escolher esse daqui, poderia subir. E quando ele sobe um arquivo, ele gera uma URL de download desse arquivo. Então ele vai redirecionar depois da conversão para o download desse arquivo. Eu posso tanto como remover e trocar por aqui, beleza? No final eu posso notificar essa conversão. Recomendo só notificar a conversão quando essa landing page for muito fundo de funil, de contato, que seja interessante você receber essa conversão para você. E na parte final de e-mail de agradecimento, você pode enviar um e-mail automaticamente para ele quando ele gerar uma conversão. Se estiver baixando algum conteúdo rico, por exemplo, é legal deixar o link desse conteúdo rico aqui para a pessoa ter ele disponível depois, para ele não precisar converter mais vezes na mesma landing page. Então, por exemplo, eu vou enviar aqui como meu nome mesmo, lucasmorello@resultadodigitais.com. Vou deixar aqui como nome do remetente o meu nome, Lucas Morello. O assunto eu vou colocar muito obrigado pelo seu contato. E na mensagem eu posso escrever: oi, tudo bem? Salve, finalizo. Está tudo certo agora, minha landing page já está pronta para ser publicada. É só clicar em publicar.
que agora minha landing page está aqui publicada e já está em Pages RD Station. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, podem falar com a nossa equipe. Até mais!